Olá, o Senado agora está de volta com o balanço dos trabalhos legislativos de 2015. Nesta edição, você confere a atuação de duas das mais importantes comissões da Casa, a de Constituição e Justiça e a de Infraestrutura. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou matérias nos mais diversos campos, como direitos humanos, direito de família, economia, entre outros. A tarefa de interrogar autoridades resultou em sessões demoradas. A saúde frágil dos bebês prematuros foi a inspiração de um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça no dia 18 de novembro. A proposta, que depois foi aprovada pelo plenário e seguiu para a Câmara, estabelece a contagem dos 120 dias de licença maternidade depois que o bebê tiver alta. O autor do projeto teve uma experiência pessoal. O senador Aécio Neves foi pai de gêmeos que ficaram meses na incubadora. Eu me lembro de uma cena, presidente Pimentel, muito marcante. Logo que nós chegamos lá, existia já uma criança com cerca de 3 meses, senadora Simone, internada. Havia tido um parto extremamente prematuro e com inúmeras complicações. Cerca de 2 meses depois, 3 dias exatos antes do meu filho sair da UTI, essa menina veio a óbito. E a mãe que havia ficado muito próxima da minha esposa, me deu um abraço muito afetuoso e disse: estou indo para casa sem minha filha e sem meu emprego. Pela Comissão de Constituição e Justiça, passou no dia 14 de outubro um projeto que torna mais rápida a investigação de paternidade. O texto seguiu para a Câmara. De acordo com a proposta, oficiais de cartórios devem enviar ao juiz em 5 dias o registro de nascimento sem o nome do pai. O juiz vai determinar que seja ouvido aquele que a mãe alega ser o pai do seu filho. Se ele não comparecer em 30 dias, enviado os autos para o Ministério Público começar o processo. Para que esse pai alegado prove que não é o verdadeiro pai, fará o teste de DNA. Se ficar confirmado de que é o pai, registra-se a criança em nome dele. Direitos humanos também foi preocupação dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Eles aprovaram um projeto que determina a polícia apresentar qualquer preso em flagrante à Justiça no prazo de 24 horas. É a audiência de custódia. O texto está na pauta do plenário. De acordo com o devido processo legal, o preso deverá ser ouvido pelo juiz, e o juiz vai constatar se ele está sendo bem tratado, se ele, por acaso, está sofrendo algum constrangimento, seja psicológico ou físico, enfim, se ele está sendo torturado. Caso esteja tudo bem, ele vai voltar à prisão, se o juiz assim determinar, ou vai ser solto, caso ele não tenha nada a ver com aquela acusação que foi feita pela polícia. Um importante passo para a reforma tributária foi dado pela Comissão de Constituição e Justiça com a aprovação da PEC do comércio eletrônico. A proposta muda a tributação nas compras feitas pela internet ou pelo telefone. Antes, o imposto ficava todo com o estado de origem da mercadoria. O texto determina que uma parte da receita seja destinada ao estado no qual mora o comprador. A proposta passou pelo plenário e foi transformada em lei. Hoje é um mercado que já atua com mais de 35 bilhões de reais por ano e que os estados mais ricos do Brasil ficam com esses recursos na sua totalidade da cobrança que é feita pelo imposto e não faz a partilha com os demais estados brasileiros, como acontece nas compras naturais, nas compras normais. A Comissão de Constituição e Justiça tem, entre outras missões, a tarefa de analisar e votar as indicações de certas autoridades antes que a proposta chegue ao plenário. Entre essas autoridades estão o Procurador-Geral da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos têm que responder a perguntas dos senadores. A sessão é chamada de sabatina. Em 2015, 2 sabatinas entraram para a história do Senado. A de Luiz Fachin, indicado para o Supremo Tribunal Federal, e a de Rodrigo Janot, reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. Nos 2 casos, a sessão durou mais de 10 horas.
Foram sabatinas longas porque nós vivemos um momento conflitoso, uma crise política, uma crise econômica e claro que isso é trazido para esta casa, que é a casa mais democrática e a casa revisora do país. Foram longas, mas foram produtivas e demonstram a importância e a relevância da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Estão valendo a partir desta segunda-feira novas regras para acelerar acordos de leniência entre o governo e empresas envolvidas com corrupção. As normas fazem parte da medida provisória 703, assinada pela presidente Dilma Rousseff e publicada no Diário Oficial. Acordos de leniência são feitos por empresas que admitem ter praticado ilegalidades, denunciam o esquema e se comprometem a ajudar nas investigações em troca de redução de multas e de penas. Pela medida provisória, será possível firmar acordo mesmo se ações judiciais já estiverem em andamento. As empresas que se submeterem às regras poderão voltar a ter contratos com o governo. De acordo com o Palácio do Planalto, o objetivo é diminuir incertezas e preservar empregos. Essa MP ainda terá que ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Atualmente, 12 medidas provisórias tramitam nas duas casas do Congresso. A Comissão de Infraestrutura priorizou em 2015 temas como mobilidade urbana, diversificação da matriz energética e desafios no abastecimento de água potável. Os senadores também aprovaram novos diretores para as agências reguladoras e projetos de lei, entre eles o que obriga o uso do sistema de rastreamento por satélite para o transporte de cargas perigosas. A medida contempla explosivos, corrosivos e substâncias inflamáveis, oxidantes, infecciosas ou radioativas. A mudança na lei visa facilitar, no caso de imprevistos como roubo ou falhas no veículo, a localização de cargas e evitar acidentes. Outra matéria aprovada beneficia o transporte fluvial de cargas ao cortar impostos sobre o óleo diesel. As hidrovias estão abandonadas, né? Não só para o transporte passageiro, mas também para o transporte de cargas. E nós precisamos fazer com que esse meio de transporte, que é uma dádiva divina, o Brasil tem praticamente 2 Mississippis, e que nós poderíamos diminuir muito o custo do Brasil com iniciativas como esta. E o cuidado com a sustentabilidade é o foco de um projeto que determina medidas como telhados verdes, sistemas de aproveitamento de energia solar e de reutilização de água na construção de prédios da União. E a proposta do Executivo para um novo Código de Mineração, que está na Câmara desde 2013, foi tema de audiência pública que reuniu empresários do setor. Eles apoiam a criação da Agência Nacional da Mineração, mas reclamam da proposta de pagarem em cima do valor bruto, em vez do valor líquido como é hoje, e pedem outras mudanças. Rocha ornamental é o 5º bem mineral mais exportado pelo Brasil, com a virtude de fazermos 80% industrializado. Nossa exportação para os Estados Unidos representa 3,2% das exportações totais do Brasil para os Estados Unidos. Então, isto é relevante. E um setor com este potencial não pode ser travado no seu desenvolvimento pela burocracia ou pela ineficiência. Em outra audiência, senadores da região norte cobraram do IBAMA e do DENIT a retomada das obras de recuperação da BR-319, que liga Porto Velho a Manaus. Também em outubro, a CI debateu, junto com a Comissão de Educação, a segurança das crianças no transporte escolar. É que a partir de fevereiro de 2016, esses veículos terão que disponibilizar a cadeirinha para crianças com menos de 8 anos. O banco é mais curtinho para a perninha da criança ficar encaixada e ela põe o pezinho no suporte. Então ela vai bem encaixadinha, essa criança. E se tiver realmente que haver uma mudança, então que essa mudança seja feita com a participação de todos, com um prazo adequado, com um financiamento adequado. E a situação dos mais de 600 mil homens e mulheres que cumprem pena nos presídios foi alvo de debate na CI no começo de novembro. O déficit de vagas é da ordem de 200 mil e o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo. Nós entendemos que é necessário, inteligente, que a União crie uma política penitenciária de apoio não só à construção de vagas, mas de suporte às alternativas penais. O crescimento da população penitenciária que o Brasil tem experimentado não é compatível com o PIB brasileiro.
E no começo de dezembro, a comissão aprovou o novo marco legal para licitações e contratos. Entre as novidades, maior responsabilidade das empresas na cobertura de riscos, atualização periódica dos valores para a dispensa de licitação e ênfase no planejamento. Já os efeitos da crise econômica no cronograma de execução de obras de infraestrutura de transporte foram debatidos em audiência pública. Os senadores também examinaram a crise hídrica em São Paulo, o aumento generalizado da conta de luz e a falta de saneamento básico, que prejudica milhões de brasileiros. Da forma como nós estamos desenvolvendo os projetos de saneamento, eles não têm correspondido, seja na qualidade da implantação, seja na velocidade da implantação, seja na operação desses sistemas. O importante agora é que possamos divulgar esse relatório para que possamos ter na sua plenitude o conhecimento dessa avaliação. A sessão plenária prevista para esta terça-feira foi cancelada porque o plenário do Senado está passando por obras. Os trabalhos serão retomados no dia 2 de fevereiro de 2016. Esta edição termina aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia. Até a próxima.